Vamos falar então do framework, que é exatamente o que o Lucas falou, o que eu falei, né? Como que você implementa isso? E a nossa promessa desse workshop de hoje, eu vou até avançar aqui no conteúdo e eu vi que tem gente na audiência aí que entende do assunto, então eu vou abrir depois para o debate, a gente pode conversar sobre isso à vontade, quem tiver dúvida também, fica à vontade para falar com a gente. Mas qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é propor que vocês implementem isso de fato no LinkedIn de vocês, né? Enfim, ou no canal que vocês quiserem, por 10 dias e vejam a mágica acontecendo. A gente vai entregar na segunda-feira, como eu comentei, além do e-book, um framework, que vai ser um checklist passo a passo para vocês colocarem em prática durante 10 dias, podem ser 10 dias úteis, né? Não precisam ser 10 dias corridos, algumas ações. Essas ações são ações do tipo que o Lucas mencionou, algumas e tal, mas você vai produzir algum conteúdo, você vai começar a postar, eu sugiro que você poste todos os dias, né? Um post por dia, e você vai ter outras ações. Entre elas, fazer os filtros que o Lucas mencionou, buscar ali o perfil do seu cliente ideal, fazer conexões genuínas ali, né? Mandar uma mensagem e tudo mais. Antes de fazer a conexão com a pessoa, é bacana você, de repente, entrar no perfil da pessoa, pesquisar sobre ela, ver se, de repente, essa pessoa também produz conteúdo, verificar os últimos conteúdos. Vou dar um exemplo, né? Uma vez eu queria fazer uma conexão com o cara, eu fui lá, entrei no perfil dele e vi que ele tinha gravado um podcast. Assisti o podcast dele em 2x, tá? Porque, enfim, assisti o podcast ali, peguei algumas coisas ali no podcast que eu achei muito interessantes, fazer um total sentido com algo que eu estava pensando, mandei o pedido de conexão para esse cara, falando, cara, tudo bem, eu vi seu podcast que você gravou semana passada, que você falou com fulano, e você mencionou isso, isso e isso, que bacana, tal, vamos nos conectar aqui e manter o contato. O cara já respondeu para mim, pô, Vitor, legal que você viu esse podcast e tal, né? E aí a gente ficou em contato. Depois eu mandei para ele, falei, olha que legal, você me inspirou, comecei aqui uma iniciativa, comecei a gravar podcast esse ano também, eu tô falando disso, 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 mandei um recorte. Aí o cara, putz, que legal, você tem uma agência tal, entendeu? Então é uma interação um pouco mais humanizada e legítima, que dificilmente você faz por meio de ferramentas automatizadas de mensageria. As automações, a inteligência artificial, o N8N, eles são fantásticos, a gente usa também em bastante processo, mas nesse em particular, a gente prefere o humano. Além disso, outra coisa importante, comentar posts de outras pessoas, né? Que estão não só dentro do seu meio de atuação, então, não só, por exemplo, eu posso viver ali nos fóruns e nos líderes de marketing e tal, e ficar comentando e tal, mas isso não vai me trazer clientes, porque afinal são colegas, né, de profissão. Eu preciso também estar por dentro dos assuntos dos meus clientes, comentar dentro dos fóruns, dos blogs, enfim, de todas as comunidades deles e também no perfil deles. Então a pessoa fez um post, eu vou lá, comento, né? Tudo de forma genuína, como eu falei. Fazer as conexões. Então, e conexões precisam de volume. E aí entra um grande problema, né? Pô, mas como é que eu vou fazer volume? Eu não tenho tempo, né? Eu, como CEO da Teatro, por exemplo, eu não consigo passar o dia inteiro no meu LinkedIn ali, só fazendo comentário, conexão, trocando ideia por inbox e tal. Eu tenho 1000 outras atividades que eu tenho que executar. E aí vem o pulo do gato. Bom, você tem que estar em destaque de alguma maneira, né? Você tem que estar o tempo todo compartilhando informação. Vídeo, Brunão acho que está aqui com a gente, né? Vídeo é ouro, pessoal. Então, gravar vídeo, né? Se quem não gosta de gravar vídeo tem um grande problema na produção de conteúdo. É possível? É possível, mas é mais difícil. Então, gravar vídeo, participar de podcast, esse tipo de conteúdo engaja demais. Produzir artigo também, muito importante, né? A gente escrever para a gente sedimentar aquela história de autoridade que a gente está falando. Então, se você tem um assunto que você domina muito, e isso pode ajudar os seus clientes, produza artigos, né? E aí depende muito o canal onde você vai publicar, como eu falei lá em cima, depende muito do seu modelo de negócio. Então, a gente vai entregar esse framework da forma mais prática e objetiva possível para vocês tentarem implementar a partir de segunda-feira dentro dos negócios de vocês, tá bom? Legal, Vitor. Eu faço esse framework, né? Eu produzo tudo isso que você está falando e tal a partir do dia 1. Isso vai me trazer clientes? Não, né? Isso vai trazer awareness, isso vai trazer o que a gente chama de marketing education, você vai ter bastante coisa, bastante conteúdo para publicar, você vai ficar conhecido, etc, etc. Isso fecha contrato? Não, não fecha contrato. O framework, ele é o início. E ele precisa estar conectado. Esse foi um grande aprendizado nosso nos últimos anos, tá, pessoal?
A Kionix é um exemplo clássico disso, assim, para a gente, que a gente observa que, a partir do momento que, pô, chegou a Andréia, chegou, né, o time de vendas e tal, e a gente começou a conectar o marketing nas vendas de uma forma fluida, as coisas melhoraram, né? Porque marketing e vendas precisam estar intimamente ligados. E essa é uma verdade que pouquíssimas agências vão falar para vocês, porque é aquela honestidade nua e crua e até delinquente. Você tem um orçamento dentro da sua empresa para conseguir as coisas. A maioria das agências vai querer vender o serviço de marketing, né? E não vai olhar para vendas. A gente não tem essa ambição de tomar o seu dinheiro a qualquer custo. A gente entende que marketing e vendas têm que estar intimamente ligados, senão todo esse processo aqui meio que se perde, né? O Rogério se torna um cara conhecido lá, mas e aí? E os contratos? Marketing e vendas têm que estar conectados. Deixa eu passar para o próximo slide. E para isso a gente criou uma metodologia que a gente chama de motor de vendas Hotmart. Dentro do marketing, pessoal, existem vários tipos de funil. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Funil, inbound marketing, ABM, Account Based Marketing, enfim, existe o outbound marketing, existem várias metodologias, vários frameworks, vários playbooks, vários processos, né? Os nomes são todos em inglês, para você fazer marketing. O que a gente vem fazendo nesses 10 anos é enxergando, até mesmo porque eu sou um outsider, né? Eu não sou comunicólogo de formação, eu não me formei numa faculdade de publicidade, eu não vivi o mundo de agências como funcionário, eu vim lá do mundo de engenharia, de tecnologia e tal, e de repente eu tinha uma agência de marketing. Eu fui aprendendo, eu e meu time, e o Lucas trouxe muita... O Lucas é músico, né? Olha que loucura. Dois caras que não fizeram faculdade de marketing, falam de marketing. A gente foi aprendendo tudo que funciona na prática, no campo de batalha mesmo, e pegando ali os pedacinhos, inclusive o logotipo da Hotmart é uma engrenagem, porque eu acredito muito nisso, né? Todas as pontas, elas precisam estar funcionando, né, do jeito certo e conectadas do jeito certo para que a venda de fato aconteça lá no final. Esse funil que vocês estão, e eu disse que eu coloco as cartas na mesa até de uma forma delinquente, assim, eu sou totalmente honesto. Esse funil que vocês estão participando, vocês estão aqui hoje nesse webinário, né, nesse workshop, que vocês entraram no funil nosso, num processo de social selling, muitos de vocês se conectaram comigo ali no LinkedIn, a gente trocou uma ideia no LinkedIn, e aí foi feito um convite para vocês aprenderem algo útil para vocês hoje, e vocês entraram, então, num funil nosso, que é o funil de webinário. Isso é clássico do marketing, tá? A gente não inventou isso. Porém, esse funil ele tem que estar intimamente ligado ao processo de venda. Além disso, esse funil ele tem que ser legítimo. Eu tenho que realmente entregar um conteúdo aqui que pode te ajudar. Você pode sair desse webinário hoje, pegar esse material que a gente vai fazer, a gente nunca mais se falar na vida e isso ser útil para você, né? Isso tem que ser verdade. Se isso não for verdade, absolutamente nada do que a gente está fazendo faz sentido. Você vai ficar até com raiva de mim. Você vai falar, porra, entrei no processo de vendas dele ali e perdi 1 hora da minha sexta-feira de manhã. Não é assim que acontece. Isso é realmente útil. Então, a primeira coisa é que você saia daqui podendo aplicar e podendo prosperar da sua maneira. Outra coisa, né, importante, que esse funil se conecte, como eu falei, intimamente a um processo de vendas, que é o que vai acontecer nos processos que vocês conhecem de SDR, de pré-vendas, enfim. Alguma coisa vai acontecer depois disso. O que é essa coisa aqui? Depois de um funil como esse, você espera, então você produziu conteúdo, vou dar um exemplo, você produziu conteúdo no seu LinkedIn, você criou ali uma série de coisas, você pode usar um outro funil, que não seja de webinário. Vitor, eu não tenho essa manha, eu não gosto de fazer, eu não sei quantas pessoas vão entrar, inclusive eu vou dar os números para vocês, tá? A gente fez isso de uma forma muito específica, a gente não fez anúncio, não colocou dinheiro de anúncio para entrar 100 pessoas, 200 pessoas aqui, a gente queria pessoas certas aqui, né? E, pelo jeito, pelo que eu estou olhando aqui na sala, deu certo. Pessoas certas estão aqui. A gente teve 60 inscrições e a gente tem 30 pessoas na sala. É uma quebra de número de inscritos para número de pessoas excelente, 50%. Tá certo que tem algumas pessoas, tem eu, tem o Lucas, tem o Rogério e tal, mas é um número excelente. Normalmente em eventos a gente espera menos de 20% do número de inscritos dentro de um evento, tá bom? Então a gente tem aqui uma força que a gente já percebeu, esse é o primeiro, como eu falei lá no começo, já percebeu que está funcionando. Legal, a gente fez isso, a gente entregou um valor, vocês vão ter um certificado de participação, vocês vão ter um e-book, vocês vão ter o framework, mas eu preciso transformar isso aqui em oportunidade de vendas. Eu quero agora sentar um a um com vocês e trocar uma ideia para vocês entenderem. Vou trazer aqui o gancho. Eu não uso mensageria automática nesses processos. O que eu uso? Eu uso o meu time.
Então, tem pessoas do meu time, né? Existe um processo dentro da Roteart para que isso aconteça. Existem pessoas com o meu login e minha senha do LinkedIn que elas entram e elas fazem as conexões, elas trocam ideia, elas estão o dia inteiro comigo no WhatsApp falando, olha, o fulano falou isso daqui e tal, entra lá, eu entro e falo com a pessoa e tudo mais, né? Então, existe um processo dentro da agência para que isso aconteça. Vocês entendem que, assim, para tudo isso acontecer dentro da agência, eu tenho um time, como eu falei lá no início, um time brilhante, um time talentoso, mas um time que tem designer, tem redator, tem programador, tem uma série de cargos e de pessoas posicionados para que esse motor aconteça. A gente chama isso de motor de vendas. Então, a gente tem um processo de marketing que se conecta a um processo de vendas e a nossa ideia é entregar um pipeline previsível de oportunidades. Ou seja, o meu time todo tem uma meta de reuniões que eles têm que gerar para mim. Tá certo? Então eu tenho que na semana que vem ter um número X de reuniões em que eu vou sentar um por um, e essa reunião ela funciona como uma consultoria. Já a pessoa que entra numa reunião comigo, ela já tem a oportunidade ali de em meia hora, uma hora, ficar conversando comigo, falar do próprio negócio dela, e eu vou soltando ideias e a gente vai analisando, vai fazendo um diagnóstico e tudo mais, e isso pode virar um futuro cliente da Roteart. Eu posso, de repente, a gente pode de repente chegar num acordo ali, a pessoa entender que faz sentido o valor de uma agência, o valor da Roteart para o crescimento da empresa dela, certo?